E aí galera do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando mais um vídeo da série Bíblia Comentada, do Gênesis ao Apocalipse. No vídeo anterior nós falamos um pouco sobre o plano da redenção, em qual foi a alternativa encontrada pelo Criador para salvar o casal edênico. Conseguimos perceber também que o oferecimento de Cristo para morrer no lugar do casal foi um oferecimento voluntário. O próprio Deus Filho ele se oferece. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre Caim e Abel. O que existe por trás dessa história, quais ensinamentos podemos extrair e se Caim, após o homicídio, ele se arrepende ou não. Caim e Abel, como dito a vocês, eram dois irmãos. Os dois foram criados juntos, eles tiveram a mesma educação. No entanto, nós temos aí caráter e condutas de vida completamente diferentes. Eu falei para vocês no vídeo anterior que durante o processo da criação, o próprio Deus ele cria um jardim, entrega esse jardim ao casal edênico, Adão e Eva, e após a queda do casal, é colocado dois anjos na entrada do jardim para que ninguém tivesse acesso. Esse jardim ele permanece na terra durante um período, inclusive durante o período em que Caim e Abel estiveram vivos, e o fato desse jardim ter permanecido fez com que os dois irmãos conhecessem a história da criação. Imagina você que Adão e Eva, né, no momento ali que Caim e Abel nascem, eles contam a história da criação, que um ser superior, né, Deus, os criara e posteriormente, com a desobediência, eles foram expulsos desse jardim e é proferida uma maldição. Nos vídeos anteriores a gente traz isso para vocês, né? Que é um momento ali que Deus fala que Adão ele teria que lavrar a terra e que a terra daria espinhos, e ele profere uma maldição também em relação a Eva, que ela teria dores no momento do parto. É interessante que Abel, quando ele escuta, né, toda a história da criação, a queda, o plano da redenção, Abel ele aceita esse sacrifício de Cristo. No entanto, Caim ele não aceita, né? É como se Caim ele olhasse para Deus, ele olhasse, mas ele entendesse que o Criador não é justo por ter expulsado, né, o casal ali do jardim, por ter proferido essa maldição. E quando a gente tem ali o relato bíblico, onde a Bíblia fala que Deus, né, ele se agradou do sacrifício de Abel, porém ele rejeita o sacrifício de Caim, geralmente a gente olha para esse fato e a gente não consegue compreender o que existe por trás de tudo isso. Vejam bem, Abel era pastor de ovelhas e Caim ele era lavrador, né? Ele era agricultor. E ali no momento que é oferecido o sacrifício, Abel traz um cordeiro, Caim traz dos frutos da terra, né? Dos frutos ali que ele lavrava. E se você olhar, qual que seria o problema do Criador aceitar a oferta de Caim? Aparentemente não existe nenhum problema, já que Caim tinha sido sincero, né, tinha levado uma oferta ao Criador. Só que por trás de tudo isso existe a aceitação do sacrifício de Cristo. No vídeo anterior, com o tema O Plano da Redenção, eu falei para vocês que Adão ele sacrifica o primeiro cordeiro, e por trás disso, né, Adão demonstrava que aceitava a morte de Cristo por ele. E no momento que Caim e Abel eles levam esse sacrifício, Abel ele demonstrava que ele estava aceitando o sacrifício de Cristo,
Só que Caim, ele não aceitava. Por isso que ele leva os frutos da terra. Era como se Caim falasse assim: olha, eu não aceito o sacrifício de Cristo, eu não aceito o fato dos meus pais terem sido expulsos do jardim, tá? Então eu te trago aqui não um cordeiro que representa o Criador, mas eu te trago os frutos da terra. Caim, ele entendia que não Cristo teria mérito para resgatar o homem do pecado, mas ele por si só. Né? É como se Caim trilhasse um pouco aí do caminho que foi trilhado por Lúcifer, né? Ele olha para ele mesmo e ele percebe que existe, ele acha na verdade que existe méritos nele, e no momento aí a gente percebe que desce fogo do céu, consome o sacrifício de Abel, mas não de Caim. Caim se retira, né? E tem um momento, uma passagem bíblica em que o Criador chega para Caim, né, e pergunta por que ele está triste, e Caim fala que não aconteceu nada, mas ele alimenta um sentimento de inveja dentro dele. Só que esse sentimento de inveja de Caim em relação ao seu irmão Abel não é algo momentâneo, em que ocorre ali um estralar de dedo. É algo que já ocorria desde a infância. Imagina vocês, os dois irmãos ali crescendo juntos, e Abel era um bom filho, vamos colocar dessa forma. No entanto, Caim era o filho rebelde que não aceitava a história da criação, que não aceitava o fato dos pais terem sido expulsos do jardim, ter que lavrar a própria terra. Então, durante toda a infância, tanto Caim quanto Abel, quanto o casal edênico, iam ali na entrada do jardim do Éden, onde tinha os dois anjos, e eles ofereciam sacrifícios, né? O cordeiro. Então imagina os dois pequenininhos ali, os pais os levando e oferecendo sacrifício, e Abel aceitava isso com tranquilidade, acreditava no plano da redenção, só que Caim não. Só que como Caim era jovem, era pequeno, ele não tinha escolhas, ele não tinha como não oferecer e não participar. E sempre que eles iam, eles observavam o jardim de fora. Eles não poderiam entrar porque existia ali na entrada dois anjos. Então Caim começa a alimentar um sentimento de revolta dentro dele. Só que no momento que ele cresce, que ele começa a ter aí liberdade, né, ele oferece aí os frutos, mostrando a Deus que ele não aceitava o sacrifício. Então é mais ou menos isso que ocorre. E a gente percebe que todo o comportamento de Abel durante a infância era uma reprovação do comportamento de Caim. Então esse sentimento de inveja que Abel tinha contra Caim é algo que ocorre aí desde a infância, desde os dois pequenos. Então imagina os dois pequenos brincando ali próximo ao jardim do Éden, olhando os anjos. Mas quando ele cresce, o auge, né, do fato é justamente esse sacrifício que é aceito, né, por Deus, que é o sacrifício de Abel e não o de Caim. E a Bíblia fala de uma forma bem clara que Caim chama Abel, né? Então imagina ele falou: Abel, vem cá, vamos dar uma volta, vem aqui comigo, vamos fazer alguma coisa, ou vamos ali olhar os frutos, né? Porque Abel era agricultor, e ele vai, e no momento ali Caim ele mata o seu próprio irmão. E Caim sai do local, e agora o Criador chama ele e pergunta: onde está Abel? O que existe por trás dessa pergunta? Presta atenção. O Criador ele conhecia e ele sabia o que tinha acontecido com Abel, só que ele faz a pergunta para Caim: onde está o teu irmão? O que existe por trás dessa pergunta, na verdade, é um ato de misericórdia do Criador.
Criador ele pergunta para Caim onde está o irmão, não porque o Criador não sabia, mas porque ele dá aí um momento, ele dá a oportunidade para Caim confessar o que ele tinha feito, confessar o pecado dele. Era como se Deus esperasse que Caim falasse assim: olha, eu fiquei com inveja do meu irmão e por tais motivo eu o matei, mas eu estou arrependido, né? Deus dá esse momento de misericórdia, só que Caim, ele mesmo assim, né, ele com o coração endurecido, ele não se arrepende, ele fala: sou eu tutor do meu irmão? Não sei onde meu irmão está. E aí tem a fala que Deus diz, né, a Caim, que o sangue de Abel clama na terra e por conta disso Abel receberia um sinal, como vocês já conhecem a história, e profere uma maldição onde ele teria dificuldades para lavrar o fruto da terra, onde ele seria errante e andarilho. E Abel, na verdade Caim, ele se retira e ele vai para a terra de Nod, onde ele edifica ali uma cidade. Só para que você entenda, existe também aí alguns atos de rebeldia dentro dessa atitude de Caim. E se você continuar lendo o texto de Gênesis, Adão teve Caim, teve Abel e a Bíblia fala que ele teve filhos e filhas. Então imagina alguém que vive 900 anos, além desses dois filhos, tem outros filhos e filhas. Então, essa esposa de Caim poderia ser a própria irmã ou poderia ser uma sobrinha ou algum outro parente, porque a descendência de Adão ela começa a se perpetuar. Então, imagina que nesse momento, na fase adulta de Caim, já existia ali um grupo de pessoas, existia uma população, não só Eva, Adão, Caim e Abel, e ele poderia ter casado com qualquer uma dessas pessoas que eu citei, não necessariamente uma irmã, né, ou uma sobrinha. Existe um leque muito grande, tanto que se você olhar essa referência que fala que Adão se retirou para a terra de Nod, é uma referência do autor do livro do Gênesis, que usa a terra de Nod, que era algo que existia na época que o escritor ele traz o relato bíblico, e não na época em que o Caim ele vivia. É como se eu falasse para vocês que tal lugar fica próximo ao rio. É uma referência minha. E a gente tem nesse momento aí que Caim é expulso, Caim ele recebe um sinal. Esse sinal a gente não encontra, a gente não tem como afirmar qual tipo de sinal era esse. Tem pessoas e teorias que dizem que era uma tatuagem, alguns dizem que era uma marca física, uma cicatriz, outros dizem que é algo simbólico, mas a gente não consegue afirmar qual era esse sinal. A gente sabe que é um sinal que iria diferenciar Caim, e esse sinal, na verdade, é um sinal de proteção. Por quê? Caim mata seu irmão e, consequentemente, a gente teria aí uma vingança dos próprios irmãos de Caim ou irmãs que vieram posterior a ele, ou do próprio Adão. Então imagina Adão revoltado porque perdeu seu filho, e ele vai e mata o outro filho ou a mãe, né, ou qualquer um dos que viviam ali na época. Então o Criador coloca essa marca ali em Caim como um sinal de proteção, né, como se o Criador falasse assim: olha, ninguém pode tocar a mão em Caim, e para que vocês identifiquem quem é Caim, eu coloco essa marca. Imagina a descendência posterior a esse fato, né, esse homicídio. Então eles reconheceriam Caim por essa marca. O que existe por trás de tudo isso, mais uma vez,
é a bondade divina, é o Criador dando aí um período de misericórdia a Caim. É como se ele falasse assim, ó, Caim, caso futuramente, presta atenção nisso aqui, você se arrependa, eu te aceito, tá? E eu te concedo a salvação. Então eu não vou permitir que uma outra pessoa retire a sua vida, tá? Porque se sua vida for retirada nesse momento, consequentemente você não está salvo, então eu te dou esse período de misericórdia, né? Esse momento aí que você tem para se arrepender. Só que o próprio Caim, ele não aceita essa misericórdia, com base nos textos bíblicos. Caim ele não se arrepende, tá? Tem dois versos bíblicos que eu vou trazer para você que a gente consegue perceber claramente que Caim não se arrependeu. A gente tem Judas, capítulo 1, o versículo 11, e temos também 1 João, capítulo 3 e o versículo 12. Esses versos, eles nos aconselham, né? Ele fala que, né, nós não devemos ser como Caim, que pertencia ao maligno, e que não deveríamos trilhar o caminho que foi trilhado por Caim, porque era um caminho de perversão. Então, com base nesses dois versos, a gente percebe que os autores bíblicos, os escritores bíblicos, no momento que se referem a Caim, eles se referem a Caim como alguém que pertencia ao maligno e que tinha trilhado um caminho obscuro, não como alguém que tinha se arrependido. Então, assim, se Caim ele tivesse se arrependido, os autores se refeririam a ele como um cara que se arrependeu e etc. Mas não, com base nesses versos a gente entende que Caim ele não se arrepende. O porquê que Caim ele estabelece uma cidade? A gente vê que Caim ele se retira, salvo engano, para o leste do Éden, ele estabelece uma cidade e dá o nome de Enoque, a cidade, se eu não estiver enganado. Isso é um ato de rebeldia do próprio Caim contra o Criador, porque no momento que Deus conversa ali com Caim, ele fala, olha Caim, você vai ser andarilho, errante, né? Então Caim vai e estabelece uma cidade contrariando o propósito divino, né? E falando assim, olha, você falou que eu seria errante, que eu seria andarilho, mas eu vou estabelecer uma cidade, né? Eu vou ter um local fixo, né? Então é um ato de rebeldia. É bacana trazer para vocês que a história de Caim e de Abel, ela representa no plano espiritual duas classes de pessoas. Abel representa os justos, aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo, e Caim representa a classe de pessoas que não aceitam esse sacrifício, né? E no entanto, mesmo não aceitando, esse momento aí de misericórdia que é concedido a Caim, também é concedido a essas pessoas que não aceitaram ou não aceitarão o sacrifício de Cristo. Então, a gente tem aí, de certa forma, é como se fosse uma divisão, né, entre justos e injustos. Abel representa os justos e Caim representa os injustos. O nosso mundo aqui, a nossa sociedade, ela é um reflexo do governo divino. Então, imagina o governo divino, onde existem leis, né, que foram estabelecidas, e as leis que temos hoje, Constituição, Código Penal, é um reflexo de como funciona o governo de Deus. A gente tem ali o Criador como principal autoridade, como rei, né, como presidente, vamos colocar dessa forma, de uma forma bem didática. E no âmbito celeste existe leis estabelecidas, e a gente tem a corte angelical, né, obedecendo essas leis, e isso é um reflexo. Deus ele traz parte dessa estrutura governamental
para o nosso planeta ali, quando ele concede a Moisés as tábuas dos 10 mandamentos, e posteriormente a gente tem o estabelecimento do período de juízes ali em Israel, e posteriormente os reinados, né, e os profetas como fiscais desse governo ali do rei, né? Então assim, é um reflexo, na verdade, a nossa sociedade do que ocorre ali no céu, só que em um patamar menor, né? Então a gente percebe que durante todo o trajeto bíblico, nesses vídeos que eu já trouxe para vocês, que o X da questão é a desobediência aos mandamentos divinos. Primeiro com Lúcifer, né, que além de desobedecer, quer estabelecer um governo próprio, né? A gente tem depois a criação do casal, e Adão é colocado como representante, como governador deste mundo. No momento que ele perde no momento, na verdade, em que ele desobedece o mandamento de Deus, a lei, né, ele perde esse domínio passa a Lúcifer, né? E a gente tem aí posteriormente parte da descendência de Adão desobedecendo as leis, e o governo, né, que Lúcifer tenta estabelecer nesta terra é um governo fracassado, um governo de ruína, onde existe maldade, pecado e tudo mais que você conhece. Outra coisa interessante é que a história dos dois irmãos, de Caim e de Abel, ela nos mostra a bondade divina. Caim ele não foi criado para ser reprovado e Abel aprovado. Os dois irmãos eles foram criados para serem aceitos. Só que a recusa, né, em aceitar o sacrifício de Cristo, ela parte de Caim. Não existe uma predestinação, né? Deus ele não predestinou Caim a ser alguém rebelde, queria se rebelar contra ele, assim como eu, como você, não fomos criados com um caminho predestinado, né? Não existe isso. Se Caim ele aceitasse o sacrifício de Cristo e ele oferecesse o cordeiro, né, ele seria aceito, o sacrifício dele também seria aceito. Só que, por uma decisão própria, né, Deus nos concede o livre arbítrio, ele escolhe não aceitar o sacrifício e escolhe posteriormente não se arrepender. Tanto que a descendência dele, a descendência de Caim, é uma descendência aí, com personagens extremamente rebeldes, com exemplos aí de não aceitação às leis divinas. No próximo vídeo eu vou trazer um pouco para vocês aí sobre a história de Enoque e de Sete, né? A gente vai perceber qual que é o desfecho da descendência de Caim. Trazendo para a nossa realidade hoje, todos nós estamos predestinados de certa forma a uma vida eterna, a ser aceito pelo Criador, só que essa é uma decisão que parte de mim, parte de você, né? Nós temos, eu sempre venho batendo nessa tecla, nós temos a liberdade, o livre arbítrio que nos é concedido, só que a escolha, assim como foi de Caim, é uma escolha minha e é uma escolha sua obedecer às leis divinas ou não, tá? Próximo vídeo, como eu disse, nós iremos trazer um pouco aí da história de Enoque e Sete, tá? Espero vocês no próximo vídeo e agradeço a todos vocês por ter assistido mais um vídeo da série Bíblia Comentada. Galera, faz algum comentário, tá? Deixa o apontamento de vocês, é muito importante. E se puder, compartilha com alguém que você conhece, com alguém que você acha que precisa ouvir um pouco dessa história e das outras. E é isso aí, galera. Deixa o like também e até o próximo vídeo.